fora da posição. Porque ele vai dizer assim: se estamos alinhados, tudo que pedirmos através do Filho de Deus, que irá glorificar o Pai, nos será dado. Então, de repente, João, você já tem a resposta aqui de algumas questões que você ainda não recebeu a resposta, por estar fora desse alinhamento, fora dessa verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. Primeiro, eu preciso entender o que agrada a Deus. Primeiramente, eu preciso entender o que me alinha à vontade de Deus. E aqui esse é um grande desafio. Por isso que nos deve sarar. A nossa alma está tão fragmentada que quando o papai não dá, a gente chora. Quando o papai não dá, a gente se vermelha. Quando o papai não responde, a gente entra numa guerrinha. A gente entra numa lutinha. E mesmo assim não conseguimos obter resultados. Por isso que o nosso padrão é Cristo. Amém. Hoje o nosso padrão é Cristo. Todos os atos e ações da sua maneira de viver trouxe resultados. Vocês entendem essas verdades? Tudo e toda maneira que Jesus viveu na terra trouxe o respaldo do de Deus para os seus e por ele. Por quê? Porque ele estava alinhado à vontade de Deus. Então, primeiramente, você tem que declarar algo aqui comigo. Eu preciso ter fé para declarar o que eu vou declarar, amém? Amém. Precisa ter fé. Precisa ter fé. Se você não tiver fé, busque. A palavra de Deus vai dizer que a fé tem que ouvir. O que você pensa? Não. Seus estudos? Não. Mas o que o Pai diz? Amém. Glória a Deus. Tudo que você precisa está aqui. A Bíblia não é um manual, mas é o livro da vida. Aleluia. Tudo que você e eu precisamos tem resposta para Deus. Tudo. Amém. Tem uma área existe. Uma área que você venha buscar o Senhor, Ele vai te deixar sem resposta. Verdade. Então, primeiramente, eu preciso buscar ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Parecer o quê? A multidão de vozes que não impede de ouvir a voz de Deus. Vocês veem essas verdades? Quem é que sofre esse problema? Tem dificuldade de orar? Tem dificuldade de silenciar sua mente? Tem dificuldade de entrar no quarto? Amém. Quem confessa, amém, recebe favor. Se eu depender do dia, eu também tenho dificuldade de silenciar minha mente, de apegar minha alma para ouvir o papai. E é isso que muitas das vezes nos impede de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém?
e eu mereço. Eu mereço. Existe uma maneira, existe um rio, existe uma abertura liberada soberania na sua vida que pode sim nos dar esse estilo de vida. Oh, aleluia. Porque a palavra de Deus vai dizer algo. Eu quero pensar na sua Bíblia, o João vai colocar para mim. Isaías 61, João. Eu quero que, de verdade, amém? Você queria lembrar da instituição que Deus faz sua alma, amém? Bora lá, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Interessante isso, né? Aos mansos. Aqui já deve vir uma palestra. Amém? Jesus fala de soberbo? Não. Jesus fala do arrogante? Não. Jesus fala com pessoas cheias de altivez? Não. Se sentindo mega Deus, mega ser humano? Jesus fala com esses? Não, Jesus fala com os mansos, no original, humildes. Amém? Amém? Aleluia. Ele criou a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Nossa, outra versão, mas tudo bem. A pregoar o ano aceitado do Senhor, o dia da vingança de Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar a ser os tristes de Sião, que lhes dê glória, em vez de cinza, óleo de gozo, em vez de tristeza, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim que se chame árvore de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aleluia. Ele foi ungido. E porque Ele foi ungido, esse óleo também desconta sobre a minha vida, sobre a sua vida. E o óleo é óleo de alegria, para nos dar uma vida que vem do próprio Deus. Gostaria que você abrisse também a Bíblia aí junto comigo, o verso de Hebreus 9. Amém? Porque nós vamos entrar com convicção dessas verdades de Cristo Jesus. Amém? Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus
a Deus. Quem tem passado por situações difíceis nos seus relacionamentos? Porque essas coisas só se dão dentro de relacionamentos. Ok? Então por isso eu não vou chamar para andar sozinho e viver sozinho. Porque essas circunstâncias vão nos ajudar, vai nos ensinar a crescer e adquirirmos o quê? Experiências com relacionamentos difíceis. O padrão de Jesus é esse. Sinto muito dizer essa verdade. O padrão de Jesus é desenvolver em nós, através do Evangelho, o verdadeiro padrão do cidadão do céu. E o verdadeiro cidadão do céu soube se relacionar com seus opressores. Então, se eu sou ungido, eu sou condicionado em me alegrar através das circunstâncias, sim ou não? Se eu sou ungido, não é a circunstância que é responsável em trazer gozo e alegria para mim. Não. A palavra está dizendo que eu oro. Não é isso? Então eu preciso aclarar isso aqui. Porque a unção é uma capacitação. Unção é uma liberação espiritual. Para quê? Para nos revestir. Para nos dar condição também onde? Nas nossas emoções. Diante das adversidades. Diante de tudo aquilo que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia. Jesus morreu naquela cruz para eu e você termos êxito no nosso dia a dia. Não pense que Jesus só te espera no último dia da noite. Não pense que o Senhor Jesus só te espera dentro dos ritos de congressos e conferências. Não. Cultos, congressos, conferências, escolas são colocadas por Deus sobre as nossas vidas para nos trazer capacitação e unidade para crescermos de maneira saudável. Amém? Então, se esse nome está sobre nós, nada pode ficar ao nosso dia. Aleluia. É um desafio. Eita Deus. Verdade. Nós ouvimos o testemunho da pastora Elisa aqui no altar, que o dia dela não foi bom, que o dia dela foi cheio de desafio. A Vânia está enfrentando, dias difíceis, com a mãezinha dela internada. São dias maus que estamos vivendo nos dias atuais, amém ou amém? Os dias são maus, mas a palavra vai dizer que sobre nós existe um homem. Eita Deus. Aleluia. Então não é o que eu tenho aquilo que eu espero. Não é tão somente tudo aquilo que eu espero acontece do jeito que eu quero. É tão bom. Uau, é tão bom. Quando aquilo que eu espero acontece. Porque mesmo quando fica melhor, quando acontece além daquilo que eu espero. É maravilhoso. Eu chego na igreja dando glória a Deus. Eu chego na igreja abraçando todo mundo. Eu chego na igreja ficando presentindo. Eu vou trabalhar com alegria, com a minha melhor roupa. Eu vou trabalhar para os irmãos. Eita Eu glória. vou ter que fazer que eu te busque. Eita glória. Dessa forma. Mas enquanto o dia não é bom, quando o dia não é bom, nós podemos aprender aqui com as escrituras. Nós podemos aprender aqui. Aleluia. Olha o que Atos está dizendo. Os discípulos continuavam cheios do Espírito. Próximo filho. Continuavam o quê? Cheios. Então é um estado. Eu preciso estar me manter cheio. Amém? Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é o quê? Mas Justiça, paz e alegria. O Espírito Santo. Aleluia. o reino de Deus o quê? Justiça, paz e alegria. Não é o quê? Comida. E nem
profetizo, eu disse, eu não aceito. Na verdade, eu vou fazer tudo que ele me pede. Na verdade, eu faço tudo. Na verdade, eu disse, eu oferto, eu beijo, eu sumo ele. Verdadeiro evangelho é sobre isso. O beber e fumar é fazer um bem do seu corpo, a sua saúde. Aleluia. Nós estamos falando do lugar de cima. Buscar o que vem dele, entender o que vem dele. Amém. Nós somos chamados para viver assim. Amém. Quando eu ensino essas irmãs, quando eu vou olhar para João, quando eu vou olhar para Mateus, quando eu vou olhar para Lucas, quando eu vou olhar para Paulo, eu discino a chave. Porque nós vamos olhar para Paulo e vamos ver Paulo sendo perseguido como Jesus. Diga assim, Paulo não era Jesus. Pega ali. Paulo não Paulo era não era Jesus. Jesus. Porém viveu Porém, viveu segundo segundo o padrão o padrão do reino, do reino. que não é bebida, Não é bebida, que não é comida. não é comida. Onde o próprio Paulo declara, precisamos ser livres do que o ventre nos exige. Então, em outras versões, ele vai dizer assim, alguns que são filhos do ventre não conseguem se envolver uma vida no espírito, porque são refém do que precisam alimentar sua carne. Amém? Misericórdia. Forte. Quem é você como come dele? Quem é você como não come dele? Eu quero te dar uma chave. Olhe para você nesses momentos e peça óleo para Jesus aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No dia formal, no dia for difícil, o Espírito Santo de Deus está disponível. Aleluia. Não menospreze a obra do Espírito Santo. Aleluia. Porque assim como ele esteve com todos os homens e mulheres da Bíblia, ele está presente na vida da sua vida. No dia mau, no dia de angústia, no dia de tristeza, no dia de aflição, no dia de luta. O Pai está de braços abertos. Sabe que luta é esse? Os braços do Pai abertos para me acolher, te acolher, e limpar a lágrima, por riso, louvor, voz e alegria. Nós precisamos nos render a obra do Espírito. Por quê? Porque ele está disponível. Aleluia. Todos os dias é um freio gigante, tanto natural como espiritual. Mas o mais difícil não é falando aqui do pastor Marcelo, é dentro dos nossos relacionamentos. Como é difícil nos relacionar de maneira saudável. É difícil, é um desafio. Por isso que Deus criou o casamento. Sim. Desse jeitinho. Por isso o casamento é algo tão precioso para Deus. Porque dentro da aliança, porque é uma aliança gerada em Cristo Jesus, nós somos forjados para nos tornar aquilo que somos nele. Porque a verdadeira aliança nos une para morrer pelo outro. Não para eu ser feliz. Não para eu ir no meu sonho, na miséria. Mas para crescer em amor, entrega e renúncia pelo outro. Aleluia. Então, o casamento é a primeira escola, é o primeiro nível e padrão que vai nos levar a gerar frutos e filhos para Deus. Desse jeito. Porque quem são os beneficiários ou não, né? De um bom casamento? Os nossos filhos, Sim. né? Jesus disse: ide, sejais fecundos. Deus está falando, liberando essa ordem para quem? Para os seus. Diga assim: Deus liberou essa verdade sobre mim. Deus liberou essa verdade sobre mim. Então eu sou chamado Eu sou chamada para viver para e viver me relacionar e relacionar além das dificuldades, além das dificuldades, além das circunstâncias, além das circunstâncias, além de tudo aquilo que você levantou para mim, além de tudo aquilo que você levantou, além de tudo aquilo que fala sobre mim. além de tudo Eu aquilo nasci em Cristo Jesus para ser um ser cheio